A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos. Estamos na lição de número 2. O tema, a salvação na Páscoa judaica. E esse tema, então, será fomentado, discutido, trabalhado no domingo, dia 8 de outubro. O nosso textuário está em Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 6, versículo 6, que diz: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. E a nossa verdade prática declara: a libertação do povo israelita vislumbrava um plano divino maior, libertar e salvar a humanidade. Graças a Deus. Vamos pensar um pouquinho sobre o nosso textuário? Êxodo capítulo 6, versículo 6. Qual é o contexto dele? Bom, você sabe que o povo de Israel entrou no Egito na época que José era o governador do Egito. Possivelmente, a época que José entrou no Egito, quem governava o Egito eram povos estrangeiros, possivelmente os Ixos. José deve ter entrado no Egito por volta da 16ª dinastia, quando o faraó Apepe II estava no poder. Como ele também era estrangeiro, ele não teve muita dificuldade de nomear José, que é um semita, para fazer parte do governo. Mas quando houve rebeliões no Egito, depois de muito tempo de ter passado a morte de José, ocorreram rebeliões no Egito. E Amós I estabeleceu a 18ª dinastia, unificou o Egito, e todos os estrangeiros no Egito tornaram-se servos, passaram a trabalhar como se fossem escravos do faraó. E lamentavelmente os filhos de Israel também, porque eles eram semitas. E por isso que você está lendo a Bíblia, aí de repente você lê e levantou um novo rei que não conhecia José, Você pode até achar estranho, você fala, como que não conhecia José, se José foi o salvador do Egito? É que levantou uma dinastia autóctone, uma dinastia nativa do Egito, que quis apagar todos os faraós estrangeiros. E como José fez parte de um governo e como ele era estrangeiro, então por isso que eles tentam apagar o nome dos reis estrangeiros, dos reis chamados Ixos, reis pastores. Com a nova dinastia egípcia, o Egito prosperou e os coitados dos povos semitas e outras etnias sofreram então uma servidão bastante violenta. Foram basicamente 430 anos de escravidão, de servidão do povo de Israel e de outros povos que moravam lá no Egito também, que não eram egípcios nativos, até que então Deus ouviu a oração do seu povo e enviou Moisés. E aí no capítulo 6, a gente percebe então que Moisés pede para o Senhor para tirar aquela aflição do povo de Israel, porque Moisés, um capítulo anterior ao capítulo 6, ele e Arão estão na presença do faraó. Embora o Hollywood e as redes de televisão trabalham muito como sendo o faraó do Êxodo Ramsés II, eu não acredito nessa linha. Eu sigo uma outra linha que crê que o faraó da época de Moisés seja Tutmés I, que era pai de Hatshepsut, que possivelmente tenha sido a mãe adotiva de Moisés. E depois Tutmés II, que tomou o poder, depois Tutmés III. Na minha percepção histórica, eu sou da área de história também, eu sigo então aquela linha de que o faraó do Êxodo possivelmente tenha então sido não Ramsés II. Eu não sigo essa linha. Há um documentário importante que você pode acompanhar no Netflix, um documentário sobre o faraó do Êxodo, que também não crê que tenha sido Ramsés II, porque não bate cronologicamente. Então é por isso que eu não sigo essa linha.
A minha linha é que tenha sido Amenhotep II, o faraó do Êxodo, descendente do Tutmés III. Bem, feitas essas considerações históricas, o certo é que o faraó, na minha percepção, Amenhotep II, ele colocou as cargas ainda maiores, né, sobre os hebreus e sobre outras etnias semitas que estavam no Egito, na margem da sociedade egípcia. E eles foram então obrigados a buscar as palhas, porque nem palhas mais as autoridades egípcias dispensavam a eles. É nesse contexto de aflição, o povo clamando, chorando, uma vida miserável, que Moisés ora ao Senhor. E se você ler com cuidado e com atenção o capítulo 6, ele inicia dizendo: disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó. Para quem não sabe, Faraó é rei, é a mesma coisa. Mas a palavra Faraó significa casa grande, é o significado da palavra Faraó. E Deus está dizendo aqui, pois por mão poderosa os deixarei ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Quer dizer, ele já está falando então, teoricamente, o nosso textuário, que é lá no versículo 6, aqui no versículo 1. No versículo 3, Deus fala para Moisés: eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Yahvé, que é o tetragrama divino, não lhe fui conhecido. E aí aparece então o versículo 6, que é o nosso textuário. Portanto, diz aos filhos de Israel. Então fala para que Moisés e Arão falasse para os filhos de Israel. Em outras palavras, repetisse então a promessa: vos resgatarei com o braço estendido. Aqui ele está expressando o poder dele. Então Deus já começa a mostrar o seu plano. Qual era o seu plano? Era com poder que ele ia tirar o povo de Israel. Ele ia mostrar os milagres, a sua glória, a sua grandiosidade. E isso se expressa em dois momentos. O primeiro, quando Deus destrói o Egito, na perspectiva que o tripé de um país está baseado na religião, na política e na economia. E Deus vai destruir o Egito nessas três perspectivas. Ou seja, porque as 10 pragas são pragas que atacam a cosmovisão religiosa do Egito. O Egito, como você sabe, eles adoravam deuses que tinham cabeça de animais e corpo de homem, que a gente chama isso de antroposomórfica, uma religião antroposomórfica. A manifestação dos deuses é em forma de animais. E Deus vai atacar essas divindades nas 10 pragas. Inclusive, a última praga, que é do primogênito, ataca o herdeiro divino do faraó. Então, você percebe que Deus vai destruir a nação egípcia nos 3 aspectos básicos de uma nação, que é a religião, principalmente uma nação antiga, a economia, porque o que a saraiva não queimou, os gafanhotos comeram, e a perspectiva também política, porque o herdeiro do trono morre. Então a primeira perspectiva é em relação às 10 pragas, que é o braço forte de Deus que iria estender. E a segunda, faltava um elemento para Deus destruir, que é o exército. E o exército será afogado no Mar Vermelho. Então, esse versículo ele é maravilhoso, porque é a profecia bíblica, né? Eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo da carga dos egípcios. Eu vou libertar vocês disso. Então ele já está avisando: vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. E o que são? O que quer dizer isso? E aí mais para frente você vai ver então as 10 pragas e também a derrota do faraó no Mar Vermelho. Então esse é o nosso textuário, muito bonito por sinal. Bem, nosso objetivo, na verdade, da lição é saber que a libertação dos israelitas vislumbrava um plano divino maior, que é libertar e salvar a humanidade. A Bíblia, nós precisamos entender a pedagogia divina, né? Objetivos específicos: mostrar como se deu
a instituição da Páscoa, explicar a importância e o significado do Cordeiro da Páscoa e tratar a respeito da relevância e do significado do sangue do Cordeiro na Páscoa. Você tem uma interação aqui com o professor, né, que fala sobre a importância da Páscoa em relação ao povo de Israel, né, que é o Pessah, né, que é muito importante e tem grandes significados para nós crentes no Senhor Jesus também. Você tem uma introdução na sua lição e você tem o ponto central, que declara a libertação do povo israelita, vislumbrava um plano divino maior para judeus e gentios. Eu já quero, antes de iniciar, apresentar o livro de minha autoria. Esse livro fui eu que escrevi. A época que eu morei em Israel, eu trouxe muito material de lá, e o nome é O Povo de Israel, uma perspectiva pentecostal. É um livro bastante pedagógico, fácil de leitura, e eu trabalho aqui a questão da Páscoa, do Pessah. Eu explico, inclusive, para algum professor que tem interesse, eu explico também as pragas do Egito, as pragas do Egito enviadas pelo Eterno, que mostra essa perspectiva sobre os ataques aos principais deuses do Egito. Cada praga eu explico, falo aqui sobre o Êxodo, falo sobre os 10 mandamentos e falo sobre a Páscoa especificamente. Então, se você tiver interesse em adquiri-lo, você pode adquirir através do site www.livrocristão.com.br, tá? É onde você pode adquirir esse livro. Bom, vamos lá. Primeiro tópico então da nossa lição, a instituição da Páscoa. Primeiro, o livramento nacional. Páscoa é como se fosse o dia da independência para o povo de Israel, né? O dia do livramento, o dia que eles vão celebrar então a verdadeira libertação, porque eles passaram todo esse tempo como servindo aos egípcios, e o Deus Criador, o Deus Eterno veio livrá-los. Então é uma percepção muito forte para o povo de Israel. 2. Libertação da escravidão. Então estamos vendo os significados. Os israelitas então foram aproximadamente 430 anos servos, né? Passaram na servidão no Egito. A maior parte desse tempo eles experimentaram então muita humilhação, muita dor, muita luta. E você sabe que escravidão, como a gente entende como modo de produção, é uma coisa já greco-romana, né? Mas a gente está falando então de uma espécie de escravidão um pouco diferenciada do Egito Antigo, muito perto de uma servidão. Mas de qualquer maneira era humilhante, mostrava que aquele povo não tinha então o domínio das suas próprias liberdade de expressão, etc. Normalmente um povo submetido a outro significava que aquele povo era derrotado, que a divindade dele era derrotada, que toda a estrutura dele tinha sido derrotada pelo povo dominador. Então é muito triste. E o item 3 fala da nova celebração judaica. A Páscoa passou a ser então uma festa religiosa para os israelitas, pois celebrava então primeiro porque era uma ordenança de Deus, Deus mandou, isso é importante. Às vezes as pessoas falam assim para a gente, eu já vi pessoas que falaram assim para mim, professor Alberto, o cristão tem que guardar o sábado, porque o sábado é um estatuto perpétuo. Mas não é só o sábado que é estatuto perpétuo, a Páscoa também é estatuto perpétuo. Lavar os pés também é estatuto perpétuo. A Bíblia fala, circuncidar também é estatuto perpétuo. Está vendo como que às vezes as pessoas não leem a Bíblia direito? Não é só o sábado que fala que é estatuto perpétuo, a Páscoa é estatuto perpétuo, comemorar a Páscoa como os judeus comemoram. Que mais? Lavar os pés é estatuto perpétuo. Que mais? Circuncidar é estatuto perpétuo. Mas é estatuto perpétuo para quem? Para o povo de Israel, não é para você. Porque nós temos uma outra percepção do que é a Páscoa. Graças a Deus, tem uma outra percepção do que significa sábado.
Jesus é o nosso descanso, Ele é o nosso sábado, graças a Deus. Então, nós somos circuncidados em Cristo, está vendo que a nossa percepção é outra? Então, isso é importante, mas para Israel, Deus estabeleceu sim a Páscoa como estatuto perpétuo. Qual é a síntese então do tópico 1? A Páscoa foi instituída por Deus como estatuto perpétuo. Isso é fato, é bíblico. Você tem um subsídio didático bastante interessante. Por quê? Porque ele tem um quadro. E nesse quadro, ele vai apresentar a Páscoa e o significado para cada povo. O significado para os egípcios, o significado para os hebreus e o significado para nós cristãos. Então vamos lá. Para os egípcios, o que significou a Páscoa? Significava o juízo divino sobre o Egito. Porque Deus, com os juízos, pesou o seu braço sobre a civilização egípcia. O Egito, depois das 10 pragas e depois da destruição do exército no Mar Vermelho, nunca mais se levantou como potência mundial que dominou o mundo. Não, o Egito dominava o mundo. O Egito, para quem não sabe, é um país africano, portanto a civilização africana foi extremamente importante. O cetro mundial estava na África através do Egito. Depois desses acontecimentos, o Egito perde o cetro mundial e nunca mais se levanta como governo mundial, porque depois vai passar para a Ásia, né, através da Babilônia, a Síria, a Babilônia, e depois vai para a Europa, né, através da chamada Grécia, né, antes ainda tem a Média, né, a Média e a Pérsia, depois vai para a Grécia, e depois fica muito tempo na Europa, através do próprio Império Britânico, né, e depois passou para a América, né, que é o caso atual dos Estados Unidos, que basicamente é o cetro mundial. Bom, então para os egípcios, o que significou? Significava o juízo divino sobre o Egito. E para os israelitas? É o que nós estamos estudando. Páscoa é Pessah, é a passagem do anjo, mas é a saída, né? A saída do Egito, a passagem para a libertação. E para nós crentes em Jesus? É a passagem da morte dos nossos pecados para a vida santificada no Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Então esse é um subsídio didático bastante interessante para você colocar para o seu aluno. Tópico 2, o Cordeiro da Páscoa. Olha que símbolo extraordinário. O Cordeiro no Antigo Testamento. Olha, veja que quando Adão e Eva pecaram, Deus vestiu-os com a pele de um cordeiro, né? Sacrificou um cordeiro. E o cordeiro entrará então no imaginário daqueles povos como sendo algo para o culto, objeto de culto a Deus. Vai entrar na lei de Moisés, vai entrar no dia da Páscoa, que era para matar um cordeiro, com o sangue dele e colocar lá nas ombreiras da porta. Então, o cordeiro é muito presente no Antigo Testamento. E o que o cordeiro significa? Jesus é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Quando João Batista viu o Senhor Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira, arranca, extirpa o pecado da humanidade. Graças a Deus. Então, Jesus é o Cordeiro perfeito. Qual é a síntese do tópico 2? O Cordeiro da Páscoa apontava para o Senhor Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. Há um subsídio aqui bastante interessante falando sobre Páscoa. Eu mantive esse subsídio, então não esqueça de acessar o nosso site, tá? www.professoralberto.com.br, e no final eu coloquei também o significado da Páscoa, na nossa percepção, o dia que se comemorava a Páscoa, na percepção judaica, na percepção cristã. Coloquei até uma explicação sobre o ovo de Páscoa. Até isso eu pus lá no final da lição para você, tá? Mas aqui então nós temos um subsídio teológico muito interessante que fala sobre o Cordeiro de Deus no Novo Testamento, no Antigo e no Novo Testamento. E o item 3, o sangue do Cordeiro, o significado do sangue. A primeira abordagem da Bíblia então sobre o sangue está no livro de Gênesis. Como eu já falei, o sacrifício dos animais era uma forma então de lidar com os problemas do pecado, quando este destruiu a paz entre Deus e a humanidade. O maior símbolo e o principal alimento desse ritual era o sangue do animal sacrificado. E o item 2 fala o sangue do cordeiro pascal. Então Deus ordenou que cada família judaica, né,
pudesse se reunir, matar o cordeiro e pegar aquele sangue do cordeiro e passar na porta, né? E aí, quando o anjo destruidor passasse, ele viria o sinal do sangue e ele não mataria o primogênito daquela família. Então foi uma orientação de Deus para o povo de Israel. Isso é a Páscoa comemorada pelos filhos de Israel. E o sangue na nova aliança? É o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. Enquanto aquele sangue cobria, no Antigo Testamento, o sangue dos animais cobriam o pecado. Diferentemente, o sangue do verdadeiro Cordeiro, que é o Senhor Jesus, purifica-nos de todo o pecado. Graças a Deus. 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Graças a Deus. A síntese, então, do tópico 3, fala que o sangue do Cordeiro Pascal apontava para o sacrifício perfeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem um subsídio teológico maravilhoso aqui sobre o sangue, tá? O sangue do Senhor Jesus, e encerra-se com considerações finais. Antes de fazer as considerações finais, eu tenho aqui também o comentário judaico do Novo Testamento. Interessante, do David Stern. Eu já apresentei em outros momentos. É interessante também você, como professor, ter outras ferramentas, né? Para poder estar melhorando os seus estudos, se capacitando, porque o bom de ser professor da escola dominical é que você se prepara, você se capacita. Então aproveite a estudar, se preparar, tanto para você levar mais subsídio para os seus alunos, como para você também. O maior beneficiário é você mesmo, que está retendo conhecimento e depois vai compartilhar esses conhecimentos. Encerrando, a Páscoa para os judeus é a memória da ação salvadora do Eterno, de Yahvé, do Deus Todo-Poderoso. Para nós, então, crentes em Jesus, para nós que nascemos de novo, nós cristãos, é a recordação da ação redentora do Messias, do Senhor Jesus, em favor de toda a humanidade. Cristo é a nossa verdadeira Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Olha o que diz 1 Coríntios 5,7, parte B. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Graças a Deus. Por isso, ao lermos sobre a Páscoa, devemos celebrar a nova aliança manifesta no Senhor Jesus. Hoje somos filhos de Deus, mediante a nova e perfeita aliança no sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, graças a Deus. Eu quero te convidar para participar da nossa aula de capacitação, de formação continuada para professores de escola bíblica dominical. Todo sábado, a partir das 16 horas, na Assembleia de Deus, Ministério Belém, Campinas. Pastor nosso é o pastor Paulo Freire da Costa, que convida todos vocês, professores, amigos, vocês que moram nas cidades circunvizinhas, aqui de Campinas, para participar, tá? Eu sempre estou lá cooperando com vocês. Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, número 160, Parque Itália, Campinas, São Paulo. Você é o nosso convidado. Que Deus continue abençoando a sua vida e que Cristo, a nossa Páscoa, seja uma verdade para a sua família, para o seu coração. Deus continue abençoando a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém.